Olá, bom dia, você internauta que nos acompanha todos os dias nas fanpages dos jornais Hoje News e o Paraná. Hoje a gente sai um pouco daquela rotina de acidentes e cobertura política e coberturas policiais para a gente falar com um assunto um pouco mais tranquilo, mas que interessa a todo mundo, né? A partir desta semana a gente vai fazer lives semanais com uma pessoa que traz uma bagagem, um conteúdo muito legal, muito importante e que realmente vale a pena prestar atenção porque faz diferença na nossa vida, muito mesmo. A gente está muito feliz com essa oportunidade, essa possibilidade de passar para vocês algumas dicas, né? No mínimo dicas, mas assim, é um conteúdo muito amplo e que pode mesmo fazer a diferença na vida de todo mundo, da pessoa mais simples até aquela pessoa mais estudada, porque envolve fatos tão corriqueiros, tão simples, que a gente fica até abismado quando a gente começa a falar sobre isso. Então, eu apresento para vocês Graciele Raymond Gatto. Ela é aqui de Toledo, é uma pessoa que tem uma experiência ampla já no campo das constelações sistêmicas, atua, né, dentro das leis sistêmicas, tem formação, contato com o próprio Bert Hellinger, né, o criador da técnica. Então, assim, conteúdo é o que não falta, entendimento, e ela também tem, assim, o que a distingue, né, dos demais da área, é uma forma, assim, de falar que começa a penetrar você, é impressionante, porque aquilo você fica um tempão remoendo depois, nossa, mas olha o que ela falou, então é legal, assim um conselho, é legal, vale a pena assistir. Obrigada mesmo pela presença, pelo tempo, pela disponibilidade e principalmente por compartilhar conosco, né, todo o seu conhecimento. Obrigada, é uma alegria poder compartilhar. Eu sou muito encantada pelo conhecimento sistêmico, pelas constelações e principalmente pela possibilidade de potência que esse conhecimento traz para as pessoas. Eu falo isso pela minha própria experiência, eu tenho conhecimento de causa, eu lidei com muitas coisas que me limitavam e hoje eu experimento a vida de uma outra forma, que eu posso chamar de apreciação. E eu descobri essa palavra apreciação há algum tempo. E quando algo faz tão bem pra gente e que vai deixando a gente mais disponível para a vida, a motivação é transbordar aquilo que a gente é e aquilo que faz tão bem para o maior número de pessoas possível. Então eu sou muito feliz, muito grata por ter esse contato com vocês, por estar aqui com essa conexão com o jornal, porque sim, o meio de comunicação precisa ter esse tipo de acesso a esse tipo de conhecimento, porque mais pessoas possam saber que é simples e que pode trazer muito benefício para a vida. Eu saio de um contexto limitante, de um contexto onde alguns fatos da minha vida, desde a minha infância e da minha adolescência, me deixaram numa nuance muito negativa e muito estacionada na vida, muito como se fosse amortecida. E com o passar dos anos, eu fui percebendo isso como uma tristeza, né? E essa tristeza foi me deixando desconfortável, que mesmo que a minha vida estava num fluxo bom, um relacionamento saudável, filhos saudáveis, um casamento estável, uma situação financeira também estável, mesmo assim era uma tristeza muito grande. Então, eu gosto de olhar para esse amplo que a postura sistêmica traz, porque ela não distingue as pessoas. A postura sistêmica e o conhecimento sistêmico não é para as pessoas que estão ferradas, que nasceram num contexto muito desafiador, ou simplesmente a postura sistêmica serve para todas as pessoas, porque todas as pessoas têm problemas. E todas as pessoas podem melhorar, independente em que nível que elas estão. Eu acho que o que você falou tem bastante sentido, assim, às vezes a pessoa tem uma vida perfeita, né? Eu tenho um marido legal, tenho uns filhos, tenho um emprego bacana e tal, mas alguma coisa não tá certa dentro de mim. E eu vou guardando aquilo, né? Vou deixando aquilo.
eventualmente a pessoa até convive a vida inteira, talvez nunca se perceba que poderia ter uma vida melhor, mas muitas vezes isso estoura em algum tipo de doença, né? Ou física ou depressão. Sim, é muito comum, assim, o que eu percebo nessa minha jornada, né? Fazem 14 anos mais ou menos que eu conheci as constelações, e a partir do momento que eu conheci as constelações eu comecei a estudar. E isso me trouxe vida, me trouxe uma renovação. E eu tinha lá os meus 29 anos, mais ou menos. E o que eu percebo é que as pessoas começam a despertar num ponto da vida, entre 27 e 31 anos, que dá um clique de tipo, né? Cheguei até aqui, me formei, tô trabalhando, não tô feliz com a minha área, ou. Depois tem um outro pico que é nos 40, mais ou menos, onde a pessoa se dá conta de algumas coisas. E o que eu tenho observado é que nós aprendemos, ou pela experiência, né? Eu converso com algumas pessoas mais idosas que elas falam, uma pessoa na faixa dos 70, 75 anos, que falam, nossa, se eu soubesse aquilo que eu sei hoje com aquela idade, né? E se a gente para e ouve essas pessoas, e a gente ouve com atenção, e a gente toma o que elas estão dizendo, a gente pode aprender pela experiência delas. E não esperar chegar lá nos 70, talvez passar uma vida toda densa, limitada, ou até com alguma doença, como você falou, para daí dar lugar para isso, né? Todas as pessoas podem aprender com a experiência dos outros, e as pessoas também podem usar esse despertar, usar essa insatisfação para subir um degrau, né? A gente chama de salto quântico. E a maioria das pessoas sabem de tudo. Então, a gente conhece a lei da atração, a gente conhece a física quântica, que já está tão disponível para quase todas as pessoas. Quem tiver interesse em saber é só clicar no Google, lá tem absolutamente tudo. Só que o que acontece é que nós ficamos parados numa limitação de, mesmo tendo conhecimento, não ação. Sei o que fazer, mas não faço. Sei o que é certo e o que é errado, mas continuo neutralizado. Sei que se eu fizesse tal coisa eu chegaria no resultado, mas eu não ando no processo. E o que acontece, né? Que a gente não anda no processo. Aí chega lá com uma idade, né? Na idade boa da vida, fica chorando as pitangas de uma vida inteira, né? E o que acontece? Porque assim, o que você falou faz sentido. Hoje a gente tem muito conhecimento. Você começou com constelação há 14 anos, como você disse. Até hoje, assim, evoluiu muito nesse período, né? Sim, hoje você fala muito, em constelação, muito. já não assusta mais tanto, Sim, né? sim. Mas assim, as pessoas realmente sabem, né? Ela sabe que existe essa ferramenta, sabe que existe essa outra. Ela até conhece várias orações, ou vai para algum caminho, né? Uma oração quântica, ou uma filosofia, ou uma terapia diferente. Mas realmente, se você fizer, porque assim, se você seguir um padrão, por exemplo, você é budista, então se eu seguir esse padrão, ótimo, né? Tá resolvida a minha vida, tem uma receita. Se eu seguir uma outra terapia lá, a gratidão, né? Eu vou seguir a gratidão todos os dias, vou fazer uma oração de gratidão, ótimo, atingir. Mas a gente não consegue, você até sabe, né? Em 21 dias você muda o hábito e tal. São só 21 dias, né? Todas as receitas, né? Você pode escolher como se fosse uma dieta, né? Você escolhe aquela que melhor te agrada e pronto. Por que a gente não consegue dar esse primeiro passo? Então, isso era uma coisa que me tirava muita paz também. E a minha briga interna, desde que eu conheci as constelações e desde que eu conheci a PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística, que me ajudou muito também. Eu falava, por que eu já sei tudo isso e eu não consigo fazer o que é preciso? Por que eu não acordo de manhã já sabendo fazer aquilo que é preciso fazer? Não sabendo o que precisa, mas agindo em cima daquilo que eu sabia. E isso me deixava muito brava. E foi por isso que eu trouxe essa condição da postura sistêmica, esse conhecimento da postura sistêmica ativa, né? Não adianta só ter a postura e não fazer a ação também. Porque eu fui compreendendo com essa minha indignação, porque é isso que me trouxe, né, para o caminho do conhecimento, o tanto que eu fiquei indignada com as coisas que aconteceram comigo. Então eu descobri que nós temos um conteúdo de memórias pessoais.
Então, a maior parte dessas memórias está no nível inconsciente. Tem aquela figura que é como que é? Que é uma figura muito comum que mostra o iceberg, né? Com aquela pontinha para fora e aquele tanto. Todo mundo já viu isso, todo mundo já conhece essa figura quando a gente fala de crenças, né? O que significa isso? Significa que nós temos informações inconscientes desde o momento da nossa concepção. Ah, mas o que eu faço com isso então? Calma, a gente precisa lidar com o conteúdo interno. E a gente precisa ter a capacidade de lidar com as próprias percepções, com os próprios condicionamentos. Porque a maior parte do tempo a gente fala, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Se você já sabe, por que o teu resultado não é proporcional àquilo que você já sabe? Justo, porque tem as crenças, porque tem os condicionamentos e que tem os programas. Só os meus? Não. A partir do momento que eu sou concebido, não importa quem é o meu pai e quem é a minha mãe, no momento da concepção é feito um download de informações dessas duas pessoas. E essas duas pessoas são filhos de outras duas pessoas. E aí essa rede ela é infinita. E quando acontece a concepção, eu recebo essas informações como um download. Então, nossa, mas as próprias informações já não é bastante? Sim, as próprias informações já são muito conteúdo interno para a gente compreender, ajustar e alinhar. E aí eu olho para trás e falo, nossa, mas tem o meu pai, a família do meu pai? Uma bagagem. Sim. Tem a minha mãe, a família da minha mãe? Sim. Como que eu lido com isso? Então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio, né? Se eu tenho tanta informação em mim. Não, significa que nós funcionamos a partir desse conteúdo e desse conteúdo pessoal, então o conteúdo que vem do pai e da mãe, desse encontro que proporciona a nossa vida. E isso não é uma escolha, isso é um fato e a gente precisa compreender que isso é um fato. Ah, eu escolho romper com aquilo que é do meu pai porque a família dele não presta. Ferrou. Acabou Piorou. com 3. Piorou. Quando é tudo aquilo que a gente se opõe, a oposição se amarra na gente. Então não tem isso. O que o Bert Hellinger identificou que é muito precioso? Que o mais importante de tudo, o que vem antes de tudo, é o respeito e é o consentimento. Então, se eu olho para o meu pai e eu olho para minha mãe e eu tenho uma nuance familiar que é desestruturada, ou é pesada, ou são destinos difíceis, eu preciso reconhecer aquilo que é da maneira que é. Eu preciso reconhecer aquilo que é da maneira que é. E eu preciso reconhecer em mim isso que eu sou, do jeito que eu sou. Aí vem um espaço, e que é esse espaço de livre-arbítrio, ele é um tanto limitado também, mas se eu consigo consentir isso no aqui e no agora, eu consigo fazer uma escolha de um futuro iminente, né? Eu consigo dar um passo para um futuro diferente daquilo que é. Mas primeiro eu preciso me voltar para. Não tem como, eu preciso reconhecer, eu preciso respeitar aquilo que eu sou e de onde eu vim. Ah, você está falando isso porque você não conhece minha história, né? Porque o meu pai, Deus me livre, ele brigava, batia, xingava, abandonou minha mãe quando a gente era pequeno. Tá, mas essa é a sua história. Esse é o seu pai. Nossa, mas aí a pessoa fica assim. E aí, de repente, vem algo que impacta de um jeito positivo a vida. Só o fato de eu olhar e falar, é esse o cara que me deu a vida. E a gente olha e fala, sim, essa é a minha história. Tum, potência na hora. É aquilo que dizem, né? Eu olho, né? Eu vejo você que tem um poder muito grande, né? Você fala bastante, você vai citando o Bert Hellinger e tal, toda essa teoria, pra gente entender melhor. Sim. Vou fazer um parênteses, né? Então a gente vai trabalhar com posturas sistêmicas, que é uma técnica que você está trazendo, que você desenvolveu com base em todo o conhecimento que você tem dentro das leis sistêmicas que regem as constelações. Pra gente mais ou menos entender.
Então, fala um pouquinho sobre esse contexto por cima para a gente entrar no contexto menor. Tá, então o nome postura sistêmica, ele é muito utilizado nesse meio onde as constelações estão atuando também. Porque no início, Bert Hellinger começou a trazer as constelações como uma terapia breve, uma terapia familiar, que é uma terapia de inclusão, de reparação, de reconhecimento. E com o passar do tempo, isso foi se desenvolvendo e a constelação familiar, ela foi encontrando outros lugares onde foi fazendo muito sentido. O lugar que foi na sequência da família foi na escola, né? Então, através da pedagogia sistêmica, nós trabalhamos também esse conteúdo das constelações dentro da escola. Não fazendo constelações em si, mas trazendo consciência para os professores, principalmente, e para o ambiente da escola ser mais apropriado para o aprendizado. Então, a família precisa estar junto dentro da escola e a instituição precisa acolher a família lá dentro. Então, isso é uma abordagem da constelação familiar que foi para a escola. Depois da escola, isso foi muito amplamente disseminado. Então, nós trazemos a constelação para as estruturas, tanto para as empresas quanto para as instituições, né? Qualquer tipo de instituição. Por quê? Existem leis básicas da constelação que não são da constelação, são leis da natureza. E Bert Hellinger foi muito precioso em observar essas leis e trazer para a consciência. Porque independente de a gente saber ou não sobre essas leis, elas interferem e elas permeiam todas as relações. Então não é uma escolha falar eu começo a validar o pertencimento e começo a sentir o pertencimento, o que é violação e o que é validação, a partir do momento que eu sei. Não, isso atua na nossa vida o tempo todo, desde que a gente existe. E também em todo o nosso sistema. Quando eu falo que a constelação veio para a escola, veio para as empresas, veio para o direito, existe o direito sistêmico que cai muito bem com essa nova abordagem do judiciário, que aqui em Toledo tem o Sejusc, por exemplo, que já faz mediação, que faz conciliação, que faz os círculos de construção de paz. Tudo isso, quando a gente traz a abordagem sistêmica junto, amplia o resultado. A própria justiça restaurativa, né? Isso mesmo. O Sejusc, ele traz essa justiça restaurativa para desobstruir um pouco, né? Porque a maioria dos casos familiares são de conciliação, né? São de trazer algo que acolhe a situação da família com foco na solução, não com foco em acusação. E nem punição, né? Nem punição. Não vai resolver. É claro que cada um assume a própria responsabilidade. Em nenhum momento esse olhar sistêmico vai isentar alguém da própria responsabilidade ou de pagar literalmente pelo que fez. Mas fica mais claro para a pessoa compreender o prejuízo que ela causou no outro e poder assumir a responsabilidade e talvez dizer, como eu posso reparar o que eu fiz com você? Isso que eu ia falar, não é uma punição, mas é uma reparação. É uma reparação. Você muda completamente o olhar. E aí aquele que é a vítima consegue tomar a responsabilidade e aquele que é o perpetrador, né, aquele que causou a violência também consegue, de repente, perceber que aquilo que ele fez está causando algo para o todo e não só para dar vazão a uma condição pessoal, né? Então, vem para o direito, vem para a escola, vem para as instituições e no ano passado também foi aprovada uma portaria que reconhece a constelação familiar como uma abordagem utilizada na saúde, né? Porque todos os nossos sintomas, eles têm cunho emocional. E o que acontece então aqui dentro que eu vou guardando e isso estoura como um sintoma, né? Uma dor de cabeça é algo que pode estar relacionado a uma exclusão. Por que eu contenho tanto o amor que a minha cabeça chega a doer? Porque eu processo tantos pensamentos e reprimo tantos pensamentos que a minha cabeça chega a doer. Onde está isso?
em mim, na minha história ou na história da minha família. Que tudo, o Bert Hellinger percebeu o seguinte: tudo aquilo que foi violado por mim ou por alguém do meu sistema, enquanto não for reparado, vai ficar impactando. Então, aquilo que eu faço reverbera em mim, na minha vida, na vida das gerações que vêm na sequência. E eu estou a serviço das gerações passadas também. Porque tem uma frase que diz: aqui se faz, aqui se paga, né? E aí, às vezes, a gente fala assim: nossa, mas eu tenho uma vida super direitinha, eu faço tudo certo. Como que as coisas não dão certo na minha vida? Por que coisa ruim acontece com pessoas boas? Porque essa conexão com o nosso sistema de origem nos coloca a serviço desse sistema. E o detalhe é que pelo conhecimento, só pelo conhecimento, nós podemos nos libertar um tanto de ficar condicionados em padrões repetitivos do passado. Você já ouviu falar que a pessoa, o pai teve câncer, depois o filho teve câncer, agora o neto teve câncer? Por quê? Por que essa lealdade a alguém que sofreu, que se limitou na vida em função de um sintoma ou de uma doença? Porque sim, nós temos laços, vínculos indissolúveis de amor pelo nosso sistema, mesmo se a gente não gostar dele, mesmo que a gente pensa que não gosta. Tem um amor cego que nos conecta a tudo o que veio antes. Isso também não é escolha, isso é fato. Se a pessoa está aqui e os pais estão no Japão, a distância não interfere em nada. Nós ficamos vinculados e nós ficamos amando incondicionalmente e inconscientemente todas as pessoas do nosso sistema. Principalmente os que foram violados, os excluídos, os que foram maus, os que foram os violadores, porque se alguém comete um crime, a tendência é que a família exclua. E diante da lei da vida, ninguém pode perder o direito de pertencer, independente do comportamento. Que é uma das leis, né? Que é uma das leis sistêmicas. Mas voltando para aquilo que você me pediu, então, por que eu cheguei nesse ponto da postura sistêmica? Porque a constelação familiar enquanto terapia, ela é fantástica para resolver uma questão que a pessoa tem. Então, um cliente pode vir e me falar: todos os meus relacionamentos dão errado, eu não consigo me manter firme numa relação, eu penso que eu encontrei a pessoa certa e daqui a pouco eu percebo, não dá, e ela tem o mesmo comportamento de todos os outros. Por quê? Eu me dedico tanto, já limpei as crenças, tal, por que eu continuo nisso? Então, a gente olha pelo viés da constelação, identifica por que viés isso está acontecendo, se é uma lealdade sistêmica, se é com a mãe, se é com o pai, se é com os avós, se é com alguém excluído do sistema, a constelação vai mostrar. E nós vamos sim fazer essa reparação. Então a gente se separa daquilo que estava nos limitando e pelo amor que vê, nós nos conectamos com a força que vem do sistema. Então eu vou ter um desprendimento em relação à minha questão. E pode ser que sim, algo novo comece a se mostrar na minha vida. Esse é o movimento da constelação. Ajeitou o teu sistema, né? Isso, fez o ajuste necessário, que aquele desconforto, estava falando, algo precisa ser visto, vamos olhar para isso. O universo nos convida a olhar, porque as reparações precisam ser feitas. Sim. E a constelação é um jeito de fazer essa reparação. Então tá, eu vou lá e eu me conecto com aquilo que me apoia a partir da constelação. E agora, o que eu faço da minha vida? Se eu conheço as leis sistêmicas do pertencimento, à ordem e ao equilíbrio, eu posso trazer essas leis para apoiar as minhas relações, a minha relação pessoal comigo mesma, o jeito que eu me comporto comigo mesma, eu estou violando ou validando o pertencimento. Como eu me olho no espelho quando eu acordo de manhã? Eu sou cheia de autocrítica e eu me nego, ou eu nego alguma parte do meu corpo, ou se eu estou acima do peso eu me recrimino, ou o que eu faço comigo mesma? Eu posso violar o pertencimento próprio. O meu jeito é esse, agora eu tenho que mudar meu jeito. Não, eu posso
ser do jeito que eu sou e mesmo assim ser elegante. Eu posso ser autêntica sem bater no outro com a minha informação. Autenticidade não tem a ver com ser violento na informação que eu trago quando eu chego, né? Muitas pessoas usam a autenticidade para justificar esse jeito de ser. Por que não ser elegante? Por que não tratar as pessoas olhando para elas e respeitando quem ela é e o que ela traz? Então, o que eu acho interessante nessa questão da postura, tudo isso que você está falando, é porque assim, a gente pode ser tudo isso que você está falando o tempo todo, ou pelo menos fora de casa, né? Vestindo máscaras, mas uma hora isso vai me fazer mal, né? Porque eu não sou aquela pessoa que eu estou tentando parecer. Eu posso até ser muito legal contigo, passar a vida sendo assim, e vai chegar uma hora que eu vou dizer, mas eu não sou assim. E existe uma possibilidade de eu ser assim, de verdade, né? Eu não preciso vestir uma máscara, eu posso me tornar assim. Isso, claro que vai ser muito bom para todos que convivem comigo, sim, mas isso vai ser muito bom para mim. Muito melhor para mim. O que eu percebo que aconteceu comigo e com a maioria das pessoas, as pessoas falam assim, meu Deus, eu estou descobrindo que eu sou uma fraude. Estou descobrindo que eu vivo fingindo. Meu Deus, quem realmente sou eu? Quem é essa pessoa? E sim, é necessário abrir essa casca que a gente põe para ir para a sociedade, para descobrir quem a gente verdadeiramente é. Esse movimento não é um movimento de meia dúzia de pessoas, é um movimento da humanidade, porque ninguém aguenta mais a pressão de viver condicionado à sociedade ou aquilo que são os padrões. Por que eu não posso ser exatamente quem eu sou? Né? Mas tá, se eu quero ser exatamente quem eu sou, quem mesmo eu sou? Exatamente. Né? E isso é um processo. Então, a postura sistêmica, até eu tenho um curso de postura sistêmica que é bem bacana, e as pessoas que vêm para o curso, elas precisam estar dispostas a fazer o processo. E não existe processo sem ser um tanto dolorido. Não é entrar num sofrimento desenfreado. É sim observar aquilo que é desconfortável e utilizar esse desconforto para resolver e sair desse padrão. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei muito indignada, como eu falei antes. Falei, por que eu não consigo ser aquilo que eu estou aprendendo? Por que eu não consigo ser aquilo que eu estou aprendendo? Eu fiquei uma semana trancada. Eu falei para minha mãe, as minhas crianças eram bem pequenas, fique com a Alice e o Arthur, porque eu preciso saber quem eu sou. O que eu fiz? Eu fui estudar sobre os meus valores. O que realmente faz sentido na minha vida? Que valores fazem sentido na minha vida? E como eu valido eles? E eu descobri, sabe o quê? Que tinha um monte de valores que nem fazem sentido para mim e que eu validava por lealdade aos meus pais. Então eu já estava adulta, casada, com filhos e ainda experimentando valores que eram fundamentais para os meus pais, para os meus avós e para os meus bisavós. E que hoje, na fase que eu estou e nessa experiência de vida que nós estamos tendo, os valores também evoluíram junto. Claro, muita coisa já não faz sentido. Principalmente os valores morais. O que os valores morais fazem? Separam as pessoas, excluem as pessoas. Aqueles que não se adequam a esse padrão não podem pertencer. Viola a lei do pertencimento. Então, e a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre postura sistêmica. Você tá agora trabalhando também com grupos de WhatsApp, né? Para socializar, para dividir, para compartilhar, para multiplicar, né? Para tornar acessível para todo mundo. Mas a gente vai tratar desse assunto, uma coluna semanal no jornal, suplemento de saúde, né? Que sai todo domingo. Todo domingo. E a gente vai discutir isso toda semana, né? Com uma conversa assim. Alguns assuntos mais específicos. Sim, então, com alguns temas, né? Temas, a gente pode abordar coisas bem específicas mesmo, né? Detalhes que talvez façam muita diferença na pessoa. E as pessoas podem começar a participar disso, podem perguntar. Isso. Então, o que é a postura sistêmica? Por que é tão precioso isso? Porque não adianta eu aprender alguma coisa para apoiar no meu trabalho. Não adianta eu aprender alguma coisa que vai apoiar em alguma área da vida. Eu preciso primeiro fazer com que isso seja possível na minha vida real. Qual que é a vida real? Vida real é lá em casa. Vida real
como eu me relaciono comigo mesma, como eu me relaciono com essas pessoas mais próximas. Se nesse contexto eu consigo entender quem eu sou e como eu sou, e eu posso encontrar a minha verdade a partir disso, as outras áreas, isso simplesmente vai se desdobrar. Então, a maioria das pessoas faz um curso para ser um bom orador, para chegar lá no trabalho e saber vender bem, ou saber atender o cliente bem, ou lidar com alguma situação fora bem. Chega em casa, deixa lá na empresa a característica e chega em casa, entra nos padrões de novo. Então, não funciona mais isso. As pessoas não são mais satisfeitas com isso. É preciso experimentar a própria verdade. Então, qual que é a tua verdade? E em qual área da sua vida você tem um desconforto grande? Então, a partir do contexto pessoal de cada um, a gente pode trazer o assunto e trazer soluções e olhar para isso com soluções. E assim, não é porque eu sou assim que eu também preciso ser assim, né? Eu posso mudar a forma de ver as coisas, a forma de agir as coisas e realmente me tornar aquela pessoa que eu gostaria de ser. Sim, isso é 100% possível. E a partir do momento que a gente se volta para isso e crê que é possível, por exemplo, quando eu falo, todos vocês, todas as pessoas podem ser bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Mas primeiro eu preciso saber o seguinte, o que é ser bem-sucedido para mim? Porque para mim pode ser diferente do que é para você. E se você tem um estilo de vida e tem algo que eu admiro e que eu acho bacana, mesmo assim eu posso encontrar o viés disso na minha vida, eu me inspiro em você, mas eu adequo a minha verdade. Então a gente anda junto, um inspira o outro, mas cada um na sua essência, não precisa encaixotar. E a partir do momento que eu entendo que isso é possível, eu posso reconhecer aquilo que eu sou até agora. Então não existe mudança se eu não falo, sim, essa sou eu. Eu tô acima do peso. Essa sou eu. E eu me amo tanto que eu vou me tratar com mais amor e vou fazer aquilo que é necessário para eu chegar num resultado diferente. Mas sim, eu amo cada célula do meu corpo, inclusive as células de gordura, por exemplo. O que a gente faz? Odeio essa barriga, odeio esse braço, odeio não sei o quê. O que acontece com o nosso corpo? Fica dilacerado, a gente não fica mais inteiro e viola o que é mais precioso. Quem? A inteireza. Começa aí. Sim. Legal, Graciele. A gente vai passar nas redes sociais, você vai estar sempre informado onde circula, acesso aos links, acesso à Graciele também, vai poder comentar, vai poder perguntar e, quem sabe, aprender, quem sabe mudar, quem sabe ser muito mais feliz. Sim, o meu desejo é que essa disponibilidade que eu sinto para a vida hoje e essa apreciação, e a apreciação ela é tão maravilhoso sentir a apreciação, porque o universo ele nos devolve na medida que a gente oferece. Então, se eu estou apreciando algo, logo eu encontro mais motivos para apreciar. E isso também é uma lei, né? Então, a vida começa a ficar muito mais leve. E se eu conseguir experimentar isso, qualquer pessoa consegue, porque o nível de congelamento e de estagnação que eu estava por dentro era muito grande. E se eu conseguir sair desse nível de anestesia, qualquer pessoa consegue. Prova viva. Eu sou a prova viva, eu sempre falo, eu tenho tanta certeza disso, porque sim, se eu conseguir mandar, qualquer pessoa consegue. Que bom, Graciele, muito bom. Obrigada pela oportunidade e eu desejo que isso seja de muito proveito para muitas pessoas e esse movimento faz com que o meu propósito de vida seja cumprido também. Então eu sou muito grata pela oportunidade. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada.